Olá, bem-vindo ao nosso podcast, com novo nome, é claro, Pode Tá Aqui. Para quem não sabe, a gente teve aí um pequeno comunicado de uma marca que foi registrada com o nome Pode Tá. Então a gente procurou os nossos advogados e a orientação foi que a gente mudasse o nome. Então só acrescentamos um KI e agora é Pode Tá Aqui. Não muda a essência porque você pode estar aqui. E a minha convidada de hoje, claro, convidada é mulher, ela tem 24 anos e o que mais irrita nela é a desorganização. Será que ela tem toque? Gosta de estar tranquila em casa e com pessoas que ela gosta também. E ela tem tantos sonhos que ela não soube descrever para nós qual que é o maior dela. Ela é minha amiga, madrinha de casamento, sou o padrinho dela, ou seja, estou falando de família, né? Bem-vinda, minha querida Rafaela. Rafaela Dornelas Couto Gomes, né? Agora a senhora Gomes. Tá vendo? Eu mudei até o nome. Muito bom, bacana. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, Rafaela, que eu sei que você teve uma mudança profissional muito gigante. E me conta, que história é essa de mudar de rumo profissional? Você, sendo servidor efetivo na prefeitura, resolveu pedir licença? Foi necessário? Como foi isso? Então, eu já tinha acho que na verdade quase 5 anos que eu estava na prefeitura. Gostava muito lá dentro, eu fui para outros cargos, né? Entrei em um cargo quando comecei, que foi do meu concurso, e depois lá eu mudei de cargo. Eu gostava muito, sempre gostei muito de estar lá. Só que, primeiro, com o casamento, eu já tinha que ver uma forma, né, de mudar a nossa logística, minha e do Ronan. E como eu já trabalhava com a Carpe há muito tempo, desde o ensino médio, desde 2015 mais ou menos, com as vendas, com a supervisão, então eu já não estava conseguindo conciliar tão bem. Porque é muito ruim quando você tá num emprego que você, tipo assim, tá lá durante o dia, mas só pensando no que você tem que fazer quando chegar em casa, e aquela correria. Então, assim, eu tinha o meu horário que eu tava na prefeitura, chegava em casa, tinha que correr, né, jantar e tudo, e trabalhar para dar conta do meu trabalho com a Carpe Semijoias. Lá eu sou supervisora, há um tempo atrás eu era vendedora, né, revendia as peças, só que, não sei se, né, como você sabe, eu e a Carla, né, a Carla e o Pedro, que são os donos da Carpe, ela é minha prima, então nós somos muito amigos, muito, muito próximos, e eu comecei como supervisora há um tempo atrás, eu acho que em 2016, mais ou menos. Foi pouco depois que eu comecei com as vendas, eu já comecei com supervisão, só que com uma quantidade pequena de consultoras. E aí, com o tempo, principalmente depois da pandemia, aumentou muito. Na pandemia, foi aumentando muito as meninas. E aí, eu já não estava conseguindo conciliar tão bem. Minha irmã me ajudava, o Ronan também sempre ajudava, as entregas eram praticamente todas por conta dele. Só que eu não estava dando conta. Então, a nossa ideia que era que eu mudasse para Barbacena, pedisse uma licença, né, do meu cargo e fosse ser supervisora da Carpe. Primeiro porque, né, eu ia casar, então a gente tinha que ver uma forma, era mais viável eu ir do que o Ronan ficar vindo e voltando todo dia. A gente, né, planejou e tudo, eu ficar no meu trabalho, ficar com a Carpe e o Ronan vir voltar todo dia, né, para nossa casa aqui no Melo, não seria viável, porque o Ronan gastaria muito tempo vindo e voltando, eu teria que ter pessoas para me ajudar nessa situação, porque a Ana Laura já não poderia tanto estar me ajudando, porque ela estuda o dia todo. Então foi uma questão de custo-benefício. E aí eu gostava muito de estar na prefeitura, mas era mais viável para mim, eu gosto muito de trabalhar com a Carpe, então era mais viável para mim ir para Barbacena. Então você prestou concurso, mas assim, você tinha vontade, aquele negócio, eu quero um dia trabalhar na prefeitura? Não. Como isso aconteceu? Sabe quando você sai do ensino médio, que não tem nem noção do que vai fazer da vida? Era eu, perdida, não sabia se queria fazer faculdade, não sabia se queria trabalhar, não sabia nada. Só queria... Você nunca foi aquela pessoa, que negócio assim, vou fazer isso? Vou fazer aquela faculdade, Nunca tive esse pensamento. E isso era muito ruim pra mim, sabe? Eu ficava preocupada, eu ficava mal, porque todo mundo que convivia comigo, eu quero fazer essa faculdade, quero fazer isso, tinha planos, e eu nunca tive, sabe?
Isso me deixava bem apreensiva em relação a esse, o que eu vou fazer depois, sabe? Quando eu estava no ensino médio. Somente quando eu estava já no IFET, que eu fiquei lá no ensino médio fazendo um curso técnico junto, de técnico em agropecuária. Então, você nunca atuou? Nunca atuei. Então, assim, todo mundo, eu vou fazer. A maioria das pessoas que estavam lá já ia seguir nessa área mais agrária, né? E eu não tinha nem noção do que eu ia fazer. E as minhas amigas, né, do IFET ainda falam: Rafaela do céu, você tá aí já trabalhando há um tempão e a gente aqui pelejando, estudando e a gente ficava preocupado que você não sabia o que queria. E graças a Deus, né, trabalho, desde quando estava no ensino médio já trabalhava, mas já saí, fiquei tipo um ano meio perdida, quando eu saí do ensino médio em 2016. Aí eu fiquei um ano meio sem saber o que eu ia fazer, aí comecei uma faculdade à distância de administração. Aí parece que eu me confortei, sabe? Tipo, tô fazendo alguma coisa. Porque é muito ruim, porque as pessoas ficam com pressão. O que você tá fazendo? Isso pressiona, sabe? Principalmente quando você é mais novo, que você tá no ensino médio ali, tem essa pressão. Entende que a gente que mora aqui, né, no Melo, você tem que fazer alguma coisa, você tem que sair, você tem que ir embora, você tem que não sei o quê. Exatamente. Toda aquela pressão, né? Você tem que, se você é alguém na vida, você vai ter que estudar, você vai ter que sair, você vai ter que ir pra longe, sabe? Tem sempre essa pressão. E eu nunca pensei nisso. E o Ronan sempre falava isso muito comigo, que ele era muito decidido quanto a isso, sabe? Faculdade, por enquanto eu não tenho vontade de fazer. Até hoje, por exemplo, ele não fez, mas ele fala que uma hora ele quer fazer, entendeu? Eu senti necessidade de fazer, eu acho que pra me confortar, sabe? Não acho que, no momento, a faculdade que eu fiz não eu não uso ela, né? Não trabalho com ela e tudo. Assim, né? Diretamente. Mas, aí o Ronan falava muito sobre isso comigo, conversava muito. E eu fiquei mais tranquila quanto a isso. Meus pais também nunca ficaram, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer isso. Sempre me deixaram muito livres, tanto meu pai quanto minha mãe. Então foi tranquilo. Rafaela, onde é que você busca assim, inspirações, eu diria, empresariais mesmo, de aprendizado? Onde é que você quer o seu conforto? Tipo assim, isso é referência pra mim, isso me ensina muito. Você tem algum lugar, alguma pessoa? Então, uma pessoa em específico não, mas eu sigo. Instagram hoje em dia, tudo que você procura tem, né? Então eu sigo pessoas que inspiram, sabe? Que eu vejo essas coisas sobre o futuro, sobre planejamento, e isso me inspira. Essas pessoas que eu acompanho, às vezes algumas diariamente, outras não, mas essas pessoas me inspiram muito. Entendi. Eu gosto bastante de acompanhar alguns, não sei te falar. Você acaba aprendendo uma coisa. Sempre tá aprendendo. Certo. E aí, você tá de vida nova, casa nova, família nova. Você já falou um pouquinho, mas aí como que é conciliar isso tudo? Deu certo vindo pra Barbacena? Deu certo, mas não é fácil não, eu tava acostumada. Na casa da minha mãe, né, tudo bonitinho, comida, casa, tudo organizado. E aí você simplesmente ter que tomar conta de tudo, realmente não é fácil. E olha que eu não tô sozinho, o Ronan, tudo que pode estar fazendo, né? Ele fica o dia todo fora e eu trabalho dentro de casa. Muito no WhatsApp, né? E faço entregas, saio para fazer entregas. Mas eu tô maior parte do tempo em casa, organizando peças, respondendo WhatsApp, dando assistência para essas meninas. Então, não é fácil não. Ainda mais que eu tenho 2 casas, né? Então, assim, a gente tá com... Muito chique. Nossa, o trabalho que dá. Mas é bom. Eu falo que a gente sempre fica com uma caixinha na sala. Lá em Barbacena, a gente chega... Igual hoje eu vou pra Barbacena. Chega lá, já começa a caixinha pra trazer pro Melo pro final de semana. Aí vai colocando. Aí chega aqui no Melo, tem uma caixinha pra colocar as coisas pra Barbacena. E fica pra lá e pra cá. Mas assim, tá dando certo, sabe? A gente consegue organizar tudo, e eu sou um pouco chata com isso, então eu gosto de estar tudo bem limpinho, bem organizado, né? Alimentação, casa, tudo. E o Ronan ajuda? Demais, sabe fazer tudo. Aí eu coloco ele no eixo um pouquinho também. Porque por ele pode deixar de pernas pro ar que tá tudo bem. Mas ele já tá acostumando, tá? E sabe, né? Morou sozinho muito tempo, então tem facilidade de lidar com a casa e tudo. Sim. E ele ajuda, ele empreende junto com você, assim?
Então, na Carpe, antes ele fazia mais, né? Porque como eu não estava em Barbacena, a maior parte de nossas consultoras estão em Barbacena e região. Então, ele que ficava responsável. Chegava do trabalho, fazia essas entregas, né? Encontrava com as consultoras. Só que com eu indo pra lá, aí ele parou de fazer isso. Ele me ajuda, às vezes, né? Quando precisa, às vezes eu tô apertada com alguma outra questão, ele faz alguma entrega e tudo. Mas a maioria, agora quem faz sou eu mesmo. Legal. Pra quem não sabe, a minha amizade com a Rafaela começou justamente na prefeitura, né? Ela já trabalhava... Não, como é que é? Sinto não, eu já estava trabalhando. Nós trabalhávamos no Rio Vivo. Não era um negócio assim? Foi um projeto. Tinha um projeto Rio Vivo, aí Rafaela começou a trabalhar no Rio Vivo. E aí logo em seguida você passou no concurso, aí tomou posse e começou a trabalhar na Emater. Foi isso? Foi. Trabalhei na Emater. Agora nem sei. Comecei em maio de 2018. Aí foi quando? Quando começou a pandemia? 2020, né? 2020. Então, aí mês de 2020 eu fui pra tesouraria treinar e fiquei lá até o final do ano e no começo de 2021 assumi o cargo, né? Porque a antiga funcionária tinha aposentado, assumi o cargo. E aí fiquei 2021 todo, 2022 todo, em dezembro eu pedi a licença sem vencimento. Isso. E aí eu conheci você de perto, porque assim, já tinha contato, né, de vista, de cidade pequena. Sempre tive muita amizade com o Ronan, mas não tinha com você. E aí a gente começou uma amizade muito boa, que hoje, graças a Deus, você é minha madrinha, sou seu padrinho. Chique, né? Eu acho que... Tem uma confusão, benção, deixa eu vencer. É isso aí, é bem isso. Mas eu sempre observei que você é uma pessoa, assim, muito positiva no sentido de mudanças. Nunca foi aquele negócio assim... eu tenho preguiça, eu tenho medo, eu tenho aquele negócio e tal. Porque a mudança, ela dá medo na gente, né? Ela gera uma certa insegurança. E aí, das poucas vezes que a gente falou sobre isso, é sempre muito positiva, que a gente merece mais, ser pequeno, né? Essas coisas assim. E aí, quando você fala comigo que ia pedir pra sair, nisso eu sou um vai e vem doido na prefeitura, né? Já tinha ido, voltado várias vezes, e aí você falou comigo, não, eu vou sair. E é um misto de sensações, porque ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, a gente ficou um pouco triste também, assim, porque local de trabalho você sabe que você não faz amizades com todo mundo. Você tem colegas de trabalho, tem pessoas que você tem mais intimidade, outras não. Mas fazer amizade mesmo é muito, muito complicado. E aí quando você vai perdendo pessoas que de fato são seus amigos, eu senti muita falta do Robert quando ele foi embora. E aí logo em seguida, passou um pouco de tempo assim, você pediu pra sair. E isso foi assim, fundamental, porque dá um norte pra gente, uma ideia de como que é lá fora, como que é diferente. Então, ter você aqui para poder falar sobre essas mudanças é muito legal. Até mesmo para quem tem a vontade de sair, tem um pouco de medo. Não, com certeza. A gente fica meio apreensivo, sabe? Porque, querendo ou não, eu estava, né, no meu cargo. E, assim, meu cargo de... Não falo tanto nem no que eu estava, mas meu cargo de efetivo, se eu quisesse ficar ali pro resto da vida, eu ficaria. Só que eu tenho medo pro resto da vida. Eu tenho muito medo. E tipo assim, daqui 20 anos eu vou estar no mesmo lugar. Eu não tenho medo, entendeu? Tenho medo mesmo. Eu fico com... Às vezes as pessoas falam, eu fico com dó de quem... nossa, tem... Não sei quanto... Sabe? Eu fico com um pouco de... Nossa, sério. A pessoa provavelmente tá feliz, sim, mas eu fico aflita pra pessoa, sabe? E tem muitas pessoas, né, que tem muitos anos, que tem não sei o que e tal. E tá satisfeita. Tá satisfeita, Mas assim, eu não consigo, eu canso, sabe, do lugar. Sinto falta, vou te falar, viu? Porque é muito bom mudar e tudo. Principalmente que agora eu não tenho contato com pessoas diariamente. De tipo assim, eu tô trabalhando um pouquinho, eu vou fingir ali, conversar um pouquinho com o Kaique, conversar um pouquinho com tal pessoa. Isso é muito gostoso, sabe? Mesmo que seja estressante, que seja tudo, às vezes a convivência, mas é gostoso. Então eu tá em casa, dá um pouquinho de desânimozinho, sabe? Tem dia que você tá tipo sozinha, mas aí, assim, o tempo todo eu tô conversando com pessoas, eu saio, fazer entregas e tudo, mas dá aquela coisinha, sabe? Então você entende que as mudanças são de fato necessárias. Com certeza. Você tem vontade de aprender uma coisa sua?
Como é que é? Empreender uma coisa sua. Porque hoje você trabalha na Carpe, a Carpe, inclusive, já vou estender o convite aqui, que eu estou esperando a Carla ou o Pedrinho aqui para poder falar um pouquinho de Carpe pra gente. Eu acho fantástico, porque também é uma ideia assim, nossa, excelente. Eles publicaram a história deles tem pouco tempo, acho que fez aniversário, né? Fez, já vai fazer. Vocês postaram aquelas fotos maravilhosas lá. E contando a história de como que começou a Carpe. A Carla foi poucas contando, pessoas, inclusive, poucas não, muitas pessoas não sabiam que Carpe, Carla é Pedro, né? Então acho fantástico esse nome também. Até falando de marca, que fui quase processado. É uma marca super original, porque, né, Carpe, semijoias. E não se fala o restante. É um nome que se tornou famoso porque hoje você fala Carpe, todo mundo sabe o que é. Sim, com certeza. Sabe o que é, qual qualidade que é. E você tem vontade de empreender, tipo, uma coisa sua? Que eu tô assim, tô começando do zero, um negócio que é meu, ideia minha, partiu de mim. Tenho vontade. Não sei o que ainda, mas um dia eu e o Ronan sempre fala disso, sabe? De a gente ter uma coisa nossa, montar uma coisa pra gente mesmo. Não que eu não goste da Carpe, eu amo que eu trabalho, eu amo trabalhar com a Carla, com o Pedrinho, com todo mundo que tá lá, mas a gente sempre quer mais, né? Quero crescer muito na Carpe, mas quero também ter alguma coisa que seja minha e do Ronan. Eu acho que futuramente, eu espero que tenha alguma coisa assim. Não sei o que, mas espero que tenha. Vocês que amam viajar, você mais o Ronan, assim, já fizeram vários passeios e tal. Quando a gente sai, assim, para outras cidades, inclusive cidades maiores, a gente sempre tem uma inspiração, né? Você olha prédio, não sei o que, avião, aeroporto e tal, vê pessoas diferentes, outra civilização, outra cultura. Isso inspira vocês? É uma coisa? Nossa, e a gente vê, né, o quanto a gente é tão, tipo, pequeno, o mundo é tão grande, tão cheio de coisa, a gente fica meio bobo, né? Ainda mais a gente que saiu de cidade pequena, a gente não tá acostumada com tanta gente, com tanto... Eu lembro que as primeiras vezes a gente ficava assim... Não que a gente fez muitas viagens, mas assim, tudo que a gente vai, a gente fica meio bobo, assim, né? Surpreso com tanta gente, com tanta tecnologia. E essa tecnologia inspira vocês? Em vendas, alguma coisa voltada pro meio? Não sei, eu acho que a gente só fica encantado mesmo. Por exemplo, tipo assim, a promoção das revendedoras da Carpe pra Gramado. Sim, Como foi isso? Então, eu já tinha feito uma viagem, né, pra Gramado. E aí a Carla ficou muito, muito encantada, né, com tudo que a gente fez lá, contei tudo pra ela. Aí ela viu que era possível, né, dar um presente assim pras meninas, a ideia foi dela, tudo, dela e do Pedrinho. E aí a gente começou a conversar, ela perguntando tudo que tinha, ela falou assim, não, é um lugar ótimo. E aí veio, né, tanto é que ela me pediu umas fotos pra poder fazer divulgação da promoção, né? Ficou muito legal. Ficou e as meninas estão inspiradas. Vamos ver quem vai ganhar. A gente tava falando um pouco antes de amizade, conhecer e tal. E, assim, eu tô até maravilhado com a forma que você está conduzindo esse bate-papo, porque no começo da nossa gravação você falou que tava um pouquinho nervosa, assim, tava até meio vermelhinha. Deu até um coração agora você ficou mais tranquila. E eu tô vendo que você também já está dominando a rede social, né? Stories. Oi, meninas. Como é que tá sendo isso? Nossa senhora, tem até bastante tempo que eu não posto, mas aqui... é muito difícil, né? Ela faz com muita facilidade. Faz. E ela foi assim... Começou e tá maravilhosa, né? Falando lá, toda. A gente fica rindo, porque eu falo assim, tem torta na boca. Porque minha avó, o pessoal da minha família tem uma mania de tortar a boca um pouquinho pra falar assim. Eu falo, tem torta na boca. Agora ela nem entorta a boca mais. Aí outro dia eu tô assim, gente, será que eu tô entortando a boca pra falar também? Nossa, mãe, então eu vou gravar um vídeo, uma batedeira assim, ó. Aí minha mãe tá assim... Às vezes as pessoas podem até achar que você tá natural, mas eu sei que você tá nervosa. Falando, você não sei, dá pra sentir na sua voz. Você também falando. Mas eu observei que você teve uma evolução grande. Porque no começo realmente você ficava muito nervosa, aí você terminava de gravar aquele negócio assim, duro, sabe? Duro, gente. Mas agora não, mas é a prática, né? Se você continuar fazendo, obviamente... E outra, às vezes eu ficava assim, decorando o que eu ia falar, sabe? Eu vou falar isso. Aí eu parei com isso, eu falei assim, não, agora eu sei qual que é o assunto, então vamos pegar o celular e vamos falar.
Se não ficar bom, beleza, mas eu tento fazer uma vez só, não ficar procurando a perfeição. Sim. E tipo assim, acho que a gente fica meio com receio, o que as pessoas vão achar, não sei o quê. Você tem só que fazer, você tá fazendo o seu trabalho, você tá divulgando o que você faz, né? Então você não tem que ficar com receio, nem E você nada, tendo não. propriedade daquilo que você defende, você não tem pra que ter medo de falar, né? Você fala com tranquilidade, porque você sabe daquilo que você tá falando. A não ser que você está fazendo uma coisa que... eu só quero vender. Eu não gosto desse produto, só quero vender ele. Aí a pessoa geralmente fala qualquer coisa, aí você pergunta, a pessoa já começa... Mas você não, você sempre teve o espírito de vendedor. E você ainda vende? Ou... Vendo muito pouco, na verdade. Eu queria vender mais. E tem segredo? Vender? Não, é só falar. Assim, claro que tem técnicas, né? Inclusive a gente tá até fazendo... Você fala e a pessoa, você vence a pessoa. Porque eu gosto muito de conversar, né? Então eu bato papo, eu quero saber, eu falo muito, né? Tá vendo? Aí eu começo a conversar e às vezes a pessoa precisa de alguma peça para algum evento, às vezes ela nem precisa, mas a gente vai descobrindo que evento que ela tem, que roupa que ela tem, o que ela pode usar, a gente vai criando ideias ali, conversando. O segredo da venda é oferecer, você tem que oferecer. E às vezes nem só postar, divulgar, mas mostrar, sabe? Eu falo isso muito com as meninas. Mostra o que você tem, bate na porta, marca visita. As pessoas gostam de ver, o que elas veem, elas querem, sabe? Então, agora eu vendo bem pouco, assim, gostaria de vender mais, quero tentar criar um grupo, assim, de pessoas que eu possa oferecer, mais Barbacena, só que ainda tá um pouco apertado, sabe? Ter tempo pra isso, mas eu quero fazer isso. Mas você tem que tentar conversar e descobrir a dor do seu cliente, né? A dor, assim, o que ele precisa, qual evento ele tem, né? a necessidade dele. Pô, ainda mais que é uma coisa que é supérflua, não é uma coisa que você precisa para comer, para vestir. É uma semi-joia, então é um complemento para você ficar mais bonito, mais elegante. Então você tem que... E assim, eu comecei desde novinha, só conversando, oferecendo, e vendia muito aqui. E qual que é a jogada de marketing, assim, para você aumentar seus clientes, né? No caso, as revendedoras, que hoje está como gerente. Tá, então. O que é que, tipo assim, na hora que você vai apresentar, tem algum roteiro que você tem que seguir ou não? As meninas já vêm até a gente, né? Porque a Carpe faz uma divulgação, internet, Entendi. Vários canais para poder chamar essas meninas. Claro que tem algumas que vêm diretamente até mim, não vão pela Carpe primeiro, porque alguma conhecida passou meu número, até alguma outra consultora, algum amigo meu, uma amiga minha, passou e chegaram até mim. Mas a maioria vem da Carpe, né? Que viu no Instagram, que pela divulgação. Então, assim, a gente tem um roteiro, sim, de como funciona cada detalhe, né? A apresentação para as meninas. Mas elas já estão até... Mas não tem aquele processo de ir, tipo assim, atrás para poder aumentar o número de vendedores? Não, tem, mas aí isso já é um marketing que a Carpe faz. Então, mas é simplesmente pela rede social? Rede não social. Tem esse processo, por exemplo, que você faz com venda de porta a porta? Não tem. Eles divulgam em rede social, rádio. Então teve até uma época de panfletagem. Isso já é o resultado. Já, sim. E a Carla o tempo todo, né? Tá sempre chamando, sempre fazendo a divulgação, explicando como funciona. Rafael, você entende que você hoje, mesmo saindo de um serviço que você tinha efetivo, né? Saindo desse comodismo, você entende que tem uma saúde boa financeira, assim? Sim. No sentido de organizada? Sim. Não, sim. Depois que eu saí, foi muito mais vantajoso pra mim, né? Por isso que era um dos motivos de ter saído. Financeiramente era mais vantajoso. E outra que eu teria mais tempo para poder ganhar mais. E sempre que eu falava era o seguinte, porque se eu estivesse ali na prefeitura, eu não conseguiria aumentar mais as meninas, eu não ia conseguir atender a demanda da Carpe, porque eu ia ficar travada, eu não tinha tempo para dedicar. Né? A hora que eu estava no serviço, eu tinha que estar focada ali. E aí eu não ia conseguir ganhar mais do que aquilo na Carpe e nem no meu trabalho. Eu saindo do meu trabalho, a Carpe ficava meio que sem limite pro que eu pudesse ganhar, né? Então, assim, foi muito mais vantajoso para mim.
E eu consigo, sim, ter uma organização até melhor do que eu tinha antes, entendeu? E aí, com isso tudo, casou, organizou sua vida. Você acha que é mais carpê ou mais prefeitura, assim? Eu falo de lucratividade mesmo que você teve. Mais carpê. Mais carpê. Tudo que, tipo assim, claro que tudo foi, principalmente igual agora pro casamento, montar a casa e tudo, os dois foram importantes, né? Porque eu estava nos dois, então tudo que eu fiz, tudo que nós fizemos foi graças à Carpê, à prefeitura, ao trabalho do Ronan. Mas hoje, financeiramente, eu sou mais da Carpê. E você tem esse preconceito formado em relação ao servidor público? Porque, por exemplo, a gente foi à Feira do Empreendedor em Belo Horizonte, a gente estava junto, e teve uma palestra que Eu lembro. Eu lembro só o olho. Uma pessoa criticou. Na verdade, ela criticou, falou que o servidor público ele é muito folgado, que o servidor público ele está parado no tempo, alguma coisa relacionada a isso. Não só eu, como outras pessoas que eram servidores também que estavam lá, ficaram um pouco assim... desconfortáveis. Eu creio assim, que concordo discordando. Concordo assim, que de fato, você, sendo uma pessoa efetiva, se isso está sendo bom pra mim, não vai mudar em nada, eu tô recebendo bem, tô fazendo meu serviço, vou tocar minha vida e a gente morre, acabou. Não tem aquela coisa de crescimento, né? Você não tem aquela progressão. Já no setor privado não é diferente, você pode empreender, você pode pensar, você pode criar, tem outras aberturas, né? Você quando sai, você tem esse mesmo pensamento que esse palestrante ou você entende os dois lados? Porque assim, eu particularmente concordo discordando, porque eu acho que o servidor público ele é importante para o desenvolvimento das cidades, da população, enfim. Então não concordo tanto de falar assim que a gente é inútil de tudo. Não, obviamente que eu não sou um servidor efetivo, não tenho como eu defender essa bandeira, mas trabalho há muitos anos. Eu comecei, a Márcia, quando era prefeita, me deu oportunidade, então eu comecei dali em diante e aprendi a trabalhar. Eu tive aquela oportunidade para aprender a trabalhar, desenvolver uma pasta. Então, isso para mim foi muito importante. Mas não quer dizer que eu também fico naquele eu tenho cadeira cativa aqui e tal. Você mesmo sabe disso, sabe? Do meu pensamento em relação a isso. Mas ao mesmo tempo também não tenho preconceito e nem julgamento com as pessoas que trabalham lá como servidor público, porque eu acho que cada um tem seu papel. Eu acredito sim que tem gente sim que tá lá esperando no final do mês o salário e com a bunda na cadeira, né? Mas a gente não pode resumir isso tudo nessa pessoa, né? E naquela frase que aquele palestrante falou, né? Isso, Então, eu não concordo. Eu achei assim, na verdade, aquele dia, a hora que ele falou isso, eu fiquei até um pouco incomodada, porque eu sabia que tinha muitas pessoas ali, a gente tinha ido com pessoas da região toda, então tinha muitas pessoas ali que eram servidores públicos, como nós éramos, quando eu era, você é. E assim, eu fiquei um pouco desconfortável na hora que ele falou isso, sabe? Eu não concordo com o que ele falou. Primeiro, porque cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir. Então, para muitas pessoas, elas querem mesmo fazer concurso, às vezes melhorando em concursos, né? É foco. Então, assim, tem gente que prefere essa estabilidade e tá tudo certo, porque é um sonho dela. Tem gente que não consegue chegar no final do mês e não sabe o quanto que vai ganhar. Entendeu? E tipo assim, e às vezes estão certas também, porque você não sabe a situação da pessoa, o que ela passa, o que ela, né, deixa de passar. Então, assim, eu não concordo com ele por isso. Cada um tem a sua forma, então, assim, mesmo eu tendo saído, eu não sei se eu vou querer voltar, né? Eu tenho mais um ano e pouco aí pra decidir, pode ser que eu volte. O tempo que eu fiquei lá foi muito bom, eu gostei muito. Então, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas não acho que, tipo assim, quem tá lá é que é à toa. Todo mundo sabe o seu trabalho. Claro que tem pessoas que trabalham mais ou menos ali, recebem salário e pronto. Mas tem pessoas que trabalham muito, muito ali, muito. Tanto ali quanto em qualquer outro lugar, pra tudo funcionar. Então, cada um tem sua forma, não critico isso não, sabe? Eu quero cada dia crescer mais. Eu sei que se eu estiver em um cargo só, eu vou ganhar aquilo e pronto. Mesmo que eu cresça, né? Às vezes em outros locais. Mas eu prefiro não ter um teto. Um teto de, tipo, salário, sabe?
sei lá, se tá dando para me manter, tá sendo viável, então vamos procurar crescer mais e mais, meio que sem limite, sabe? Para poder... estagnar, né? Já me Agora vamos lá, você me conta um segredo. Como que como consegue ter um cartão de crédito? Porque você até hoje não me contou esse segredo. Como assim? Não, porque tudo que eu vou comprar no cartão é ela que passa pra mim. Então, se eu fosse se a gente for somar, eu sei quantos mil. Se tu não me paga isso, eu tô fodida. Como que... Porque assim, eu já te falei, eu sou muito sincero mesmo com essas coisas. Eu acho que eu não sei usar cartão de crédito. Já me falou, né? Tipo, sim. Ganha 1.000, tem 4.000 de limite, então eu ganho 5. Tipo isso. Eu não. Como que você consegue administrar cartão de crédito assim, com essa facilidade e obviamente que você vai mantendo o cartão em dia, ele vai te dando mais opções de limite. Aí eu te falo assim, Rafaela, o Nubank me deu a opção de R$500, só que eu não pego. Aí ela tá assim, manda pra mim 5.000, eu aumento meu limite. Claro. A gente nunca sabe o que a gente vai precisar, vai que parece uma emergência aí, precisa de um dinheiro, não tem. Então passa no cartão, tem limite. Eu nunca tive medo disso. Mas você tem esse controle? Tem. Tipo assim, a gente... Na verdade, hoje em dia, tudo que eu faço é cartão de crédito. Tudo que eu pago é cartão de crédito. Então, é meio que a gente centraliza as contas ali, sabe? Hoje em dia, né, eu e o Ronan junto, então nossas finanças são juntas. Tudo fica junto ali, tudo é cartão. Vocês somam tudo? Tudo é nosso, tá vendo, né, cara? Você tem que passar o salário pra mim no final do mês. Não, mas eu não passo, não tem nada de passar salário, não. Eu mando os meus cartões e o Ronan paga. Não, mentira, não é assim não. Assim eu quero. Não, é porque assim, desde antes do casamento, a gente já... a gente sempre lidou muito bem, muito aberto com isso. Eu não discordo com o que ele faz, nem ele discorda com o que eu faço. Depois que a gente casou, a gente juntou isso, sabe? Então a gente organizou o dinheiro dele para isso, o dinheiro que eu ganhei para aquilo. Então a gente fez essa organização e tudo é de todo mundo. Se ele ganha 1.000, eu ganho 1.000, então nós ganhamos 2.000, nós dois. Se ele gastou 1.500, eu gastei 500, não importa. É tudo junto, tudo mesma coisa. Então se eu comprei um presente pra ele, quem pagou foi ele. Se ele comprou um presente pra mim, quem pagou foi eu. É tudo assim. Mas é legal, né? Porque que negócio, né? É uma só carne, né? Então, a partir de agora... Então é só cartão, uma só conta. Tudo é um só. Tudo é um só. Legal. Assim, a gente, né? Temos as contas separadas, os cartões separados, mas é tudo junto. Não tem essa separação, não. Então o cartão de crédito também é assim, a gente junta nossas contas, tudo que a gente vai pagar, eu não brinco. Se eu vou comprar 1 quilo de sal, cartão de crédito. Fico até com vergonha às vezes, mas é tudo cartão de crédito. Cartão de crédito. Mas assim, vocês têm essa organização, né? Que aí, tipo assim, a gente sabe que aquele tanto a gente vai pagar no mês seguinte. Entendeu? Entendi. Aí o mês seguinte você paga a fatura. Paga a fatura e acabou. Aí começa de novo, né? Gastar. Mas isso é legal. Por isso que eu falo que às vezes, outro dia eu postei uma coisa nos Melhores Amigos, no Instagram, não sei se você viu. Dia 2 de agosto e eu não posso gastar nem mais R$1, mas é porque eu já gastei do mês passado. Outro dia alguém me falou, não sei quem, falou que... Porque tem pessoas com medo assim, o cartão de débito é só gente rica. Mas é o contrário, porque se você tem paga tudo no crédito e depois você paga a fatura, porque você tem uma vida financeira saudável. Né, muito claro, eu estudo muito sobre isso também, sabe? Na verdade eu queria estudar mais, mas tô precisando de um pouco mais de tempo. Mas comecei, sabe, dar uma estudada nisso e foi, na verdade, vou contar uma coisa. Eu tinha um preconceito com cartão de crédito que minha mãe e meu pai pôs na minha cabeça que quem usa cartão de crédito fica endividado. Mas eu já fiquei endividado pelo Santander. Eu sei dessa história. Pelo amor de Deus, é só ter controle. Cartão você tá devendo, é a mesma coisa que você ter uma conta eu era de universitário. E chegando perto da gente oferecendo uma coisa, eu fui e comprei aquela ideia. Achou que podia. Achei que podia, e lanche, e barzinha, tudo. De repente, com aquela bola de 9, minha mãe me ajudou a pagar a dívida. E eu fiquei com medo de cartão. Literalmente com medo. Foi com trauma. Então hoje eu tenho um cartão, sabe quanto é o meu limite hoje? R$210. Ele paga Globoplay, Spotify... Só pro débito automático. Só essas coisinhas assim, que só passa em cartão de crédito. Eu não tenho limite, então tudo... Rafaela, pelo amor de Deus, tira isso aí no cartão pra mim. De cartão do Brasil.
Então, aí minha mãe ficava nessa. Ai, nossa, não sei o que, não sei o que. E o Ronan, não, o que é isso, dona Vânia? Não tem perigo. Passa no cartão. Ah, não, que não sei o que. Aí agora, até ela aprendeu. Isso quando a gente começou a namorar, ele foi pondo isso na cabeça, né? Aí ela tem o cartão dela, meu pai tem o cartão dele, usa também, mas não usa tanto igual a gente, né? Mas vai comprar um negocinho, agora foi comprar um negócio lá, um eletrodoméstico, aí parcelou, tô assim, olha que milagre parcelar. Ela, é melhor, né, que a gente não tira o dinheiro de uma vez. Eu tô assim, gente, é isso que eu falo. Aí assim, até eles já aprenderam, sabe? Sim. Mas isso que o Ronan é que trouxe isso lá pra casa. Aí a gente soube equilibrar bem, sabe? Equilibrar isso. É a família do cartão de crédito. Aí a gente usa. A minha mãe e meu pai usam pouco, mas eu e o Ronan é só cartão. Não anda com R$1, ainda mais com o Pix hoje em dia, né? Aí que não anda mesmo. Esse lugar que não passa cartão, tem Pix, então nunca tem dinheiro. Um perigo passando pedágio, não tem dinheiro passando pedágio. Pedágio é só dinheiro, né? É, só dinheiro. Legal. Rafaela, então, a gente falou muito aí sobre finanças, empreendimentos, empreender. Você enxerga que a sua mudança foi radical? Foi muito, muito diferente. Tipo, Barbacena não é uma cidade grande. Você sai lá, assim, tipo, vou no centro... Sai, assim, na verdade saio muito pra, tipo assim, fazer entrega, né? Então, aí eu aproveito uma entrega, vou comprar alguma coisa que precisa, né? Dá uma voltinha, mas assim, sempre mais pro trabalho. Porque acaba que a gente, pra sair, fazer as coisas, a gente sai mais aqui no Melo ou em outros lugares que a gente tiver algum compromisso, né? E aí você teve dificuldade lá tipo, adaptar com Barbacena? Porque você morava num lugar assim, tranquilo. Então, é isso que eu ia falar. É muito difícil, porque Barbacena é uma cidade pequena, né? Em vista de tantas cidades grandes que tem. Mas se eu for comparar com o Melo, eu nasci aqui, tô aqui a vida toda. Então, para você ir para um lugar que é um pouco maior, já é muito diferente. Tô acostumada na roça, então dá vontade de pegar um cisco e jogar na janela. Só que eu não posso jogar um cisco na janela, entendeu? Eu vou pegar a toalha, dá vontade de sacudir na janela, mas eu tô lá no quarto andar como sacudir uma toalha na janela. Muito difícil, não tem onde jogar o lixo, se não for dentro do lixinho. Tudo é. Não pode jogar nada no quintal. Eu não sei se tudo é mais moderno ou mais atrasado, né? Né? Porque às vezes, por exemplo, na nossa casa hoje, o resto de alimento a gente dá pras galinhas da vizinha. Então. Lá você não vai fazer isso. Eu não posso fazer isso? Eu acho, nossa, fica uma dó. Você fica assim, não gosto de jogar comida fora, mas a gente não tá jogando fora. Então o restinho que você dá pro animal, pra galinha, né? ou pra pra galinha, cachorro, o que for. Em cidade grande, como que faz? Então, aí eu morro de dor. Nossa, até acostumar, né? Tudo no lixo. É muito difícil. Agora eu tô acostumando. Gasta mais, né? Para pensar, é mais papel, é mais sacola. Nossa, o tanto de lixo. Eu fico horrorizada. Porque aqui no Melo a gente sempre queima, né? Pra não ficar, tipo, tem o fogão a lenha, então queima as coisas. Agora lá tudo é lixo, então sai aquela sacolada de lixo. Tipo, de um dia pro outro já tem aquele monte de lixo. É bem diferente. É uma vida diferente. E é aqui do lado, né? Tá pertinho, né? É um cenário totalmente diferente. Rafaela, então foi isso. Foi um papo muito bom que a gente teve. Fiquei muito feliz de ter aceitado o convite para participar do Pode Estar Aqui, que agora tá com um novo nome. Para confundir a cabeça de todo mundo. Mas você sabe que você pode contar comigo, com a minha família. Você sempre é muito bem-vinda, não só aqui como lá em casa, você sabe disso. Você é uma amiga muito especial, sempre segurando as barras aí. E muito obrigado, viu, por ter vindo. Muito obrigada a vocês, eu amei, tá, dona Cássia? Achei chique. É a Cássia da produção, até com o fonezinho assim. Achei muito chique, fiquei com um pouco de receio, porque, né, eu tenho um pouco de receio de falar assim, mas adorei, tô adorando, a estrutura ficou ótima. E vai dar tudo certo, vai ser sucesso. E você arrasa, né? Como é que fala? Nem sei. Podqueiro. Também não sei o nome. Profissional de podcast. Isso, chique. Então, muito obrigado, viu? E semana que vem a gente tem mais bate-papo aí pra vocês. Obrigada.